Opa, e aí, como é que você tá? Espero que seja tudo bem. Para você que não me conhece, eu me chamo Paulo e tem uma dúvida que é muito comum, eu sempre recebo dos meus clientes, que são palavras indesejadas. Seja porque ele comprou um tema novo ou instalou um app. Nesse vídeo a gente vai abordar um pouquinho quais são as soluções que eu costumo utilizar, né, para efetuar essas traduções. E eu acredito que isso possa ser útil não só para quem está começando, mas para quem já tem um certo grau de experiência, beleza? Eu vou começar pelo básico mesmo, né? Até porque tem muita gente que está conhecendo esse mercado agora, então pode ser útil, mas se você já tem uma certa bagagem, você pode avançar um pouco lá para o meio ou final do vídeo, que lá no finalzinho eu vou explicar uma técnica que eu utilizo para reescrever as funções, caso você não a encontre. E essa nova estrutura que a gente vai reescrever, ela consegue fazer essa tradução direto no código, mesmo que você não saiba onde é que está essa palavra, né? Ou seja, você não tem acesso ao texto puro, tá bom? Mas como eu disse, vamos começar primeiro aqui pelo básico. A primeira coisa que você faz quando você compra um tema é ir em ações, editar idioma. Aqui em editar idioma a gente consegue fazer a substituição de todos os textos. Aqui o meu já está em português BR, né? Português do Brasil, mas você pode selecionar mudar o idioma, se for o caso, e alternar para o da sua preferência. Após fazer isso, se você notar que tem mais alguma palavra que precisa ser traduzida, aqui sempre aparece uma notificaçãozinha, falta tantas palavras para serem traduzidas. Aí você pode vir aqui do lado, selecionar o caminho, vamos supor que seja em blog, né? E ele vai dar esse campo em branco e esse campo do lado com a palavra na linguagem nativa, nesse caso aqui o inglês, né? Então, a maneira mais simples, mais rápida que a gente encontra é clicar em traduzir para português aqui com o botão direito do mouse. Aí ele, deixa eu traduzir aqui de novo. Pronto. Você vem aqui, copia em cima o elemento e cola aqui do lado. Nesse meu aqui todas as palavras já estão traduzidas, né? Então aqui para mim tá belezinha, tá perfeito. Eu não tenho mais nada para ser traduzido aqui. Mas eu vou fazer um modelo aqui de exemplo para quem está começando, para entender como funciona. Deixa eu ir aqui para minha página 404. Pronto, 404 não encontrada. Eu vou aqui em cima abrir essa minha página. Certo? Aqui eu tenho o meu texto. E aqui eu tenho o meu campo de formulário referente a esse texto. Aqui eu vou trocar esse título, aliás, desculpa, aqui embaixo, por teste. E perceba que quando eu altero aqui, ele reflete aqui na minha página. Vou atualizar. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto onde você pode traduzir. Depois de editar idioma, vamos voltar aqui. O segundo ponto que a gente mais utiliza é personalizar tema. Eu vou voltar para a loja virtual, personalizar. Nesse caso aqui eu vou utilizar essa seção da Collection Grid, ou Grid Collection, né, que seria essa coleção na página da Home. E aqui em personalizar tema, eu seleciono a seção que eu quero alterar os meus textos. Nesse caso aqui, trata-se de um título, né? Eu quero mudar esse título, então eu posso vir no meu campinho de formulário e substituir também, certo? Esses são os dois locais mais básicos para a gente fazer essas alterações de idioma, tá bom? Deixa eu voltar aqui de novo. Pronto, Paulo, beleza. Isso eu já conheço, eu já sei fazer essas atualizações. Mas eu não encontrei, mesmo assim. O que é que eu vou fazer? Você vai duplicar o seu código fonte, depois você vai vir em editar código. E você vai analisar, por exemplo, o que é que eu quero alterar aqui? Eu quero alterar uma estrutura nativa da minha loja, ou quero alterar alguma coisa referente à minha seção de personalizar. Por exemplo, vamos começar aqui pela página 404, que a gente estava anteriormente. Eu quero mudar o mesmo texto em 404, só que eu quero mudar ele diretamente no código. Onde é que eu vou encontrar isso?
eu vou vir aqui embaixo, local, ele pode estar localis também. Vou vir em PTBR. Aqui em PTBR, porque a tradução está ligada. Pera aí. Pronto, localis, PTBR. Eu vou copiar, tá certo? O ideal é você sempre inspecionar, porque às vezes aqui pode aparecer em caixa alta, mas na verdade ele é minúsculo, então você precisa copiar exatamente como está o texto. Então vou inspecionar aqui o elemento, botão direito do mouse, inspecionar, depois eu clico 2 vezes em cima, vou com o botão direito de novo e vou em copiar. Depois que eu copiei esse meu texto, eu volto para lá, lembre-se, localis, PTBR. Clico dentro da minha pasta, aperto Ctrl mais F, vai abrir essa minha barra de pesquisa. E eu vou colar com Ctrl V dentro da barrinha de pesquisa. E ele vai me mostrar o local. Pronto. Dentro dessa pasta aqui, você vai encontrar os mesmos elementos que você tem lá em editar o idioma do tema. Aquela primeira opçãozinha que a gente viu. Então você pode, caso não encontre lá, né, eu procurei e não vi, Paulo. Às vezes a gente passa despercebido, né, uma distração ou até mesmo na correria. Então você pode vir aqui e fazer nesse formato. Vamos lá, vou alterar aqui manualmente no código. Mesma coisa de novo, teste, salvar. Beleza, mudei. Ctrl Z. Às vezes acontece de você mudar a primeira palavra que está grifada em amarelo, mas ele não muda. Por quê? Porque ele provavelmente não é a palavra que você está buscando. Aí você pode vir nesses cursores aqui, ó, para baixo e para cima, e clicar nele para ver se ele encontra mais. Por exemplo, eu vou selecionar a palavra aqui, carrinho. Tem vários carrinhos aqui dentro desse JSON. Então eu posso clicar para baixo, ó, ele vai me mostrar grifado em amarelo vários carrinhos. Aí você busca a opção que você quer analisar. Aqui, por exemplo, adicionar carrinho. Acaba de ser adicionado ao carrinho, aquele pop-upzinho de você, depois que você faz uma adição. Né? Por exemplo, é esse que eu quero trocar. Aí você vai pelo itemzinho aqui do lado, identifica ele e faz a substituição. Certo? Esse é o terceiro método que a gente pode fazer para fazer essa tradução de linguagem. Ainda não encontrei, Paulo. Não era isso que eu queria. Vou voltar aqui para coleções. Tá bom? Vamos mudar esse nome de novo agora. Não era isso que eu queria. Vamos lá. O que é que eu posso fazer agora? Você vai vir aqui em config settings data.json e aqui eu tenho mais um JSON. Perceba que ele é semelhante ao anterior que a gente estava analisando. Aqui nesse JSON, o que é que ele recebe aqui? Ele recebe as minhas configurações lá de personalizar tema. Lembra que a gente faz a personalização de tema lá? Você vai subindo os blocos, vai fazendo a montagem da tua loja, subindo seção, coleções, blog, newsletter, você vai subindo tudo, né, e vai renomeando. Pronto, aquelas configurações elas vêm para cá, assim como os títulos também. Então você não encontrou lá porque são muitas seções ou algum outro motivo, então você pode vir aqui e buscar. Mesma coisa, eu vou inspecionar o código fonte porque eu preciso do texto exatamente como ele vem. Aqui perceba a diferença, ó. Ele está em caixa alta, né, letra maiúscula, e aqui ele está em minúsculo. Então eu tenho que dar prioridade ao real dele, que seria esse que é renderizado aqui no código fonte. Vou copiar, volto lá para o meu JSON, clico dentro da mesma forma do outro, Ctrl mais F para abrir uma barrinha de pesquisa, Ctrl V e colo. Aí aqui eu tenho meus elementos de coleção, coleções e destaque. Beleza, Paulo. Mas ainda não funcionou, ainda não era isso. Tem uma outra opção? Tem mais uma opção. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui como era. Salvei. Agora a gente vai para a seguinte opção. Eu comprei um tema novo, por algum motivo esse meu tema ele recebe as informações de um servidor, ou então eu instalei um app, né, e eu recebo essas requisições desse servidor.
da empresa que o desenvolveu. Então, basicamente, eu não tenho texto puro, ou seja, eu não recebo essas infos aqui, ó, coleção em destaque, por exemplo. O que eu recebo são códigos. Deixa eu abrir um aqui qualquer. Pronto. O que eu recebo são códigos assim, certo? Seja HTML, CSS, nesse caso Liquid, não importa, né? Eu consigo fazer a alteração do idioma direto por aqui? Consegue também. Vamos lá. Eu vou aqui também em coleções. Mesma coisa também, eu vou inspecionar, só que dessa vez eu não quero texto puro, né? Eu não quero isso, porque como eu disse, para o meu tema lá eu já busquei várias vezes e não encontrei essa informação, ele não está assim para mim. Então eu tenho que procurar o que? Eu tenho que procurar partes da estrutura que renderizam ele. Aí eu vou buscar as classes. Eu vou pegar essa classe aqui de cima, tá certo? Copiar. Aqui, se eu já sei que é em sections, collections.liquid, aí eu já posso ir direto. Mas vamos supor que eu não saiba, né? Como eu disse, é um texto que eu procurei e não encontrei em lugar nenhum. Aí você pode utilizar essa extensão, ó. Shopify Theme Assist by Bold. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, é só dar uma pesquisada. O que essa extensão faz? Ele vai habilitar para mim essa barra de pesquisa aqui. Essa barra de pesquisa, eu só preciso colar nela a minha classe, que eu copiei lá no inspecionar elemento, e dar um Enter, que ele vai fazer a varredura de todo o meu código. Beleza? Bora lá. Ele vai escanear pasta por pasta que contém aquela seção. As pastas que ele encontrar, né, que tem correlação com isso, ele vai grifar de amarelo. Aqui em collections.liquid, que é uma das que ele marcou, eu clico dentro, lembrando que se você não sabe qual é, você vai testando um a um, né? Clico dentro, dou um Ctrl mais F para abrir a minha barra de pesquisa de novo e colo a minha classe aqui dentro. Aí a minha classe, ela diz o quê? Ela diz que está aqui, ó. E quando eu inspecionei o elemento aqui, nota que abaixo do elemento eu tenho um título. Eu tenho a classe acima e abaixo eu tenho um título com as tagzinhas de HTML, ó. Essas tagzinhas aqui são referentes ao tamanho da fonte. Aqui é H2. Então é muito fácil de eu conseguir me localizar, ó. A classe, meu título. A classe, meu título. E minhas tagzinhas de HTML. Certo? Pronto. Primeiro, a primeira dica. Essa não é recomendada, mas pode ser que por algum motivo isso possa lhe ser útil, então eu vou te mostrar. Primeiro, por que não é recomendado? Porque a gente vai fazer a substituição dessa estrutura que está aqui dentro por um texto puro. Deixa eu mostrar, porque aí fica mais fácil de explicar. Eu apago tudo que tem dentro e troco por um texto puro. Pronto. Certo. Tá, Paulo, mas por que não é recomendado? Porque se você não analisou o seu código, você não sabe quais estruturas tem correlação com essa. Ou seja, vai que ela está integrada com outras pastas, ou assets, ou qualquer outra funcionalidade que você não tenha se atentado. O que vai acontecer? Você vai ter um erro de Liquid e muito provavelmente vai aparecer uma mensagenzinha embaixo, na melhor das hipóteses, né? Fechei aqui, que a sua estrutura está com um erro. Então, Paulo, beleza, isso resolve, mas você está dizendo que não é recomendado. Então tem outra forma da gente conseguir fazer por aqui? Tem. Esse é o ponto que eu comentei, que a gente consegue reescrever essa função para que ela traduza para a gente. Então, basicamente, a gente vai fazer o que? Eu vou dizer para ela, ó, o texto que eu tenho é esse texto aqui, X. Mas eu não quero que esse texto seja X, eu quero que ele seja X mais Y, um exemplo. Aí a função vai se encarregar de receber a informação desse servidor, vai fazer essa adaptação para a gente e vai refletir lá na nossa loja. Bora lá para a parte prática que vocês vão entender. A primeira coisa que você vai fazer é copiar esse pipe é essa colunazinha aqui do lado.
Se você não souber ou não tiver aqui o pipe aqui na função, depois eu vou mostrar funções que não possuem esse pipezinho, você vai clicar do lado e vai segurar Shift mais o botãozinho de pipe. O botão de pipe é do lado do Shift, é coladinho, certo? Quando você adiciona ele, o pipe do lado ele vira uma barra, mas não se assuste, isso aqui é só para da própria configuração mesmo, mas a partir do momento que eu começar a digitar aqui, ele vai se alinhar. Beleza, adicionei o pipe, o que é que eu faço agora, Paulo? Agora a gente vai usar uma função chamada substituir, que no inglês é replace. Opa! Pronto, replace. Vou colocar 2 pontos, tá certo? Como eu disse, no inglês essa função significa exatamente isso, substituir, que é o que a gente vai, que a gente pretende que aconteça, né? Agora eu vou usar aspas duplas 2 vezes, seguro o Shift e aperto aspas duplas 2 vezes, vírgula, aspas duplas também mais 2 vezes. Aqui dentro dessas primeiras aspas, eu vou colocar o meu texto, não é teste não, texto com linguagem nativa, ou seja, o meu texto padrão que vem lá, tá certo? E aqui é o meu texto novo. Pronto, aqui eu vou colocar o meu texto que eu estou recebendo lá, no caso, esse lindão aqui. E aqui do lado eu vou colocar como é que eu quero que ele seja exibido agora, o novo formato que eu quero que ele venha. Beleza? Bora lá. Inspeciona o elemento. Copio. Dentro das primeiras aspas eu coloco o texto nativo e dentro da segunda eu coloco meu novo texto. Um pouquinho de merchan. Salvo. Bora testar. Beleza. Só nisso aqui eu já devo ter ganhado uns 10 inscritos. Bora lá de volta. Certo, beleza. Paulo, tem certeza que isso aí que você fez realmente é o que trocou lá? Será que você não está passando a perna na gente? Então bora testar lá. Vamos colocar um texto qualquer aqui. Lembre que eu copiei esse aqui, coleções em destaque, exatamente como estava lá, e coloquei esse novo. Mas, supondo, eu vou até copiar aqui porque fica mais fácil para mim. Deixa eu tirar aqui todinho. Mas supondo que eu copiei errado, o que é que vai acontecer? Aqui eu vou copiar em caixa alta como está aqui. Vou colocar aqui dentro. Não acontece nada. Por que não acontece nada? Deixa eu atualizar aqui também. Porque a função ele não reconheceu essa estrutura. Ou seja, se eu não digitar exatamente como está aqui no padrão, no que eu recebo aqui, ele não muda. O que acontece se eu quiser substituir só uma palavra, eu não quiser substituir tudo, Paulo? Como é que fica? Aí eu venho e troco só aquela palavrinha que eu quero. Vamos supor, collections. Eu vou mudar só coleções aqui. Ou seja, eu vou trocar a primeira por se inscreva no canal e o restante vai ficar em destaque porque eu não setei as palavras em destaque, né, para serem substituídas. Colar. Se inscreva no canal em destaque. Beleza? Paulo, vamos supor que é uma palavra que eu nunca nem vi na vida, não sei nem qual é a função dela na minha aplicação, no meu app. Como é que eu posso fazer para excluir ela? Eu não quero que ela seja mais exibida. Então, o que você vai fazer é cola todo o texto que você copiou aqui e aqui do lado
você deleta, deixa as aspas duplas em branco. Opa, tinha atualizado. Bora de novo. Pronto, beleza. Então perceba, eu elimino o meu elemento, oculto ele, mas ele desiste. Ou seja, eu não tenho risco de ter quebrado a minha linguagem, né, de afetar as outras estruturas, porque ela ainda está aqui. Futuramente, eu quiser um texto novo, eu adiciono ele aqui na frente. Paulo, e todas vêm dessa forma? Sections, settings, título, escape? Não. Deixa eu apagar aqui. Vou mostrar para você um outro modelo que pode vir também, que aí você consegue adaptar depois. Vamos supor que eu quero mudar agora a página do meu produto, título do meu produto, né? Lembrando que isso aqui é em caráter de exemplo, mas essa palavra pode vir em qualquer outra seção. Eu vou aqui inspecionar, mesmo procedimento do anterior. Eu tenho aqui, ó, se você está em cima do texto e ele não aparece, você tem que observar se aqui do lado, essas setinhas do inspecionar elemento, elas estão para a direita. Se ela tiver, é porque tem mais elemento para baixo. Aí você tem que clicar para ela apontar para baixo e abrir o restante da estrutura. É como se fosse uma gavetinha. Tá certo? Pronto. Abri aqui, ó. Tá aqui o meu título e aqui em cima a minha classe. Lembra que quando eu não encontro o texto que eu estou procurando, eu pesquiso pela classe? É isso que eu vou fazer de novo. Copiei, volto lá, vou usar de novo a minha extensão para agilizar o meu lado, mas se eu já sei que em Product Template Liquid ou no caso do Warehouse é Product Info, aí eu já vou direto. Mas aqui ele vai carregar a página de novo. De vez em quando essa extensão ela faz isso. Você está carregando, ela dá uma atualizada, mas é só fazer novamente que dá beleza. Pronto. Aqui, ó. Ela já localizou para mim que essa minha classe está em Product Template Liquid. Clico dentro, de novo a mesma forma, Ctrl F, Ctrl V. Aí aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou até fechar aqui para agilizar. Aqui o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o meu título, certo? Eu tenho as minhas tags de HTML também, do tamanho da fonte e tal. E o que eu quero trabalhar é essa descrição aqui, ó. Tá bom? O que é que eu vou fazer aqui, Paulo? Eu vou colocar aquele escape que tinha na anterior? Não, não precisa. Eu vou colocar só o replace aqui também. Mesma coisa. Certo? Shift, pipe, aqui, replace 2 pontos, aspas duplas 2 vezes, aspas duplas de novo. Aqui dentro eu vou colocar o texto que eu recebo. E aqui eu vou colocar meu novo texto. Um detalhe interessante. Esse texto aqui eu deixei para fazer um exemplo de um vídeo, que eu ainda vou trabalhar nele ainda, eu ainda não fiz. Ele é um texto, um título gigante, tá? Mas se eu quiser substituir todo ele apenas por 2 palavras, ou 3 no caso, eu posso. Você não precisa ter a mesma quantidade de palavras também. Por exemplo, deixar uma mensagem super importante. Salvar e pronto. Reduzir meu título no código. Mesma coisa, eu tinha um texto extenso e eu consegui reduzir ele apenas aqui. Ou seja, eu não preciso ter acesso ao texto puro, mas se eu tiver acesso à estrutura, a gente consegue fazer essa substituição. E é bem simples na real, né? Esse foi o conteúdo do vídeo de hoje, né? Espero que tenha gostado e possa te ajudar de alguma forma. Obrigadão por ter ficado até aqui e valeu!